tarde, meu nome é Bruna, eu sou da equipe 6, e agora a equipe 6 vai falar um pouco sobre os impactos ambientais, as consequências e algumas soluções. Pode passar? Nossa equipe é formada por mim, Bruna Evelyn, pela Gabriela Pinheiro, pela Isabelle Vitória, pelo Cauã de Lima, o João Seixas e o Vinícius Andrade. Tá, sou o João, vou falar sobre a parte de biologia do trabalho. O Brasil criou várias leis para tentar diminuir a degradação do meio ambiente. Que uma delas é a Lei 693881, que o objetivo faz uma parte do governo ter mais diretriz do que outros sobre a parte de recuperação e estabelecimento do meio ambiente. E também tem a Lei 11.445/2007, que faz essa mesma parte do governo ter mais diretriz ou uma maior versa sobre o tratamento e o cuidado sobre as águas. Os protocolos que tem vários, mas o mais popular é o de Kyoto, que o objetivo é tentar diminuir as emissões de gases do efeito estufa por indústrias, que o Brasil foi que assinou esse protocolo. E normas/políticas públicas. Isso são o mínimo que a gente faz no dia a dia, tipo reciclar lixo, ou não jogar lixo no chão, não poluir os rios. Esse é o mínimo que a gente pode fazer. Que é tipo entre aspas, um contrato/regras que a gente meio que assinou, entre aspas. E foi. Eu sou o Vinícius, da equipe 6, eu vou apresentar agora a parte de ciências aplicadas. Eu vou falar um pouquinho sobre logística reversa e licenciamento ambiental. O objetivo da logística reversa é reduzir os impactos do lixo. Como que eles fazem isso? Então, eles buscam alternativas de sem afetar o meio natural, eles controlam a geração e a destinação de seus resíduos. Ou seja, eles controlam a quantidade que vão fazer e controlam para onde eles vão levar este lixo quando não for mais utilizado. Eles fazem reciclagem também e reduzem a quantidade de material, ou seja, diminui o material tirado da natureza. Agora eu vou para o próximo slide. Agora eu vou falar sobre os benefícios de usar a logística reversa. Aqui no slide está mostrando dois benefícios. Diferencial competitivo no mercado, ou seja, a empresa se destaca das outras por usar esta logística reversa. E ela cresce em fatores ambientais, sociais e econômicos. Ou seja, faz tão bem para a empresa, tanto para o meio ambiente. Agora eu vou para o próximo slide. Bem, nesse último slide vamos falar um pouco sobre licenciamento ambiental. Então, ele existe para que as empresas não passem dos limites em relação aos impactos ambientais. E a relação entre a logística reversa e o licenciamento ambiental é que ambos têm o mesmo intuito, cuidar do meio ambiente. Então, tanto a logística reversa quanto o licenciamento ambiental procuram maneiras para que a empresa não afete o meio ambiente. Claro que vai afetar de alguma maneira, mas que afete pouco, para que não machuque tanto assim. Bom, o conceito de calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre os dois corpos, não existe calor. Aí, pode passar o slide? Bom, a temperatura seria uma forma de medida de energia sintética da média das moléculas ou também de átomos individuais. Aí, pode passar o slide também. E, bom, as pessoas não compreendem que calor e temperatura têm conceitos diferentes. Pois, enquanto o calor representa uma energia calorífica, desculpa, que é a capacidade de um corpo com maior temperatura transmitir para outro com menor temperatura, e na temperatura
o seu conceito representa a agitação das moléculas ou átomos. Quanto mais quente a movimentação, e é maior, e quanto menos movimentação, menos agitação. E é isso. Oi, eu sou a Gabriela. Bom, o que a gente pensou pro jogo foi uma coisa que incentivasse as crianças. Então a gente fez um jogo simples, onde a criança vai ter na sua tela ali o lixo e todas as lixeiras com as cores, e ela vai ter que escolher. Se caso ela errar a cor do lixo, vai aparecer que ela errou. Se ela acertar, vai parecer que ela acertou. E desse jeito a gente vai conseguir estimular as crianças a aprender sobre as cores das lixeiras e os seus lixos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle e vou apresentar a parte de Química do Trabalho. Bom, em primeiro plano, é importante a gente ressaltar que a gasolina é o combustível mais utilizado hoje em dia. E a gasolina, a principal substância dela é o octano, que tem como fórmula o C8H18. É um hidrocarboneto. Só que esse octano, como a gente vai ver, ele causa muita poluição no ar, porque ele libera muito gás carbônico, o que acaba afetando muito o efeito estufa. E uma das possíveis soluções, né, para minimizar esses impactos são os gases metano, que tem como fórmula molecular CH4, o propano, C3H8, e o butano, C4H10. Eu peguei esses gases como exemplo porque a gente tem que entender assim, quanto menor a cadeia orgânica, né, quanto menor a cadeia dos hidrocarbonetos, menor vai ser o seu potencial de poluição, porque vai ter menos carbono na fórmula e, consequentemente, menos gás carbônico. Enfim, as reações gasosas, elas têm uma proporção definida. Por isso que existe dois tipos de reação de combustão. A combustão completa e a combustão incompleta. A completa é quando o mínimo de oxigênio para a reação acontecer no ambiente. A completa é quando tem o mínimo de oxigênio necessário para a reação acontecer, o que forma o gás carbônico e água, né, H2O. Apesar do CO2, o gás carbônico, não ser tóxico para a gente, ele é um dos principais causadores do efeito estufa, né, o principal gás do efeito estufa, como eu já havia dito. E a combustão incompleta, quando falta oxigênio para acontecer a reação. E aí, nesse caso, vai formar o monóxido de carbono ou carvão. E o monóxido de carbono, ele é muito tóxico para a gente. Bom, e na queima de 1 litro de metano, são necessários 2 litros de oxigênio para acontecer essa reação. Caso falte oxigênio, aí vai acontecer uma combustão incompleta, como eu acabei de falar, e forma 1 litro de gás carbônico, como está ali no slide. E a queima de 1 litro de octano, que é a principal substância da gasolina e tal, são necessários 12,5 litros de oxigênio, o que forma 8 litros de gás carbônico, ou seja, o potencial do octano de poluição é muito maior. Bom, como eu já havia dito, as reações incompletas é quando falta oxigênio e tal. Além dela causar a formação do monóxido de carbono, que é tóxico para a gente, ela tem uma desvantagem econômica, já que as reações incompletas geram menor quantidade de energia. É o que a gente consegue ver aqui nessa combustão completa do metano. Olha, a combustão completa, quando tem oxigênio e tal, ele vai liberar aqui, olha, o ΔH é menos 802 kJ por mol. Ou seja, colocando em módulo, né, ele libera 802 kJ por mol. E logo a combustão incompleta do metano, olha, quando forma monóxido de carbono, que essa primeira, vai liberar só 520 kJ por mol. E quando forma
Só o carvão vai liberar 408. Ou seja, você gera muito mais energia quando tem a combustão completa. Então, além das reações incompletas causarem danos nocivos à nossa saúde, ela tem uma desvantagem econômica. Bom, agora eu tenho uma tabela com dados de condições padrões, né, que são a 25 graus Celsius, que são transformações isotérmicas, que é transformações, né, reações que acontecem numa mesma temperatura, e a 1 atm, que são transformações isobáricas que acontecem na mesma pressão. Bom, essa tabela vai mostrar a entalpia de combustão padrão para vários combustíveis, ou seja, o tanto que cada combustível vai liberar de energia. Bom, eu vou focar principalmente no metano e no octano, que são os mais interessantes para a gente. Bom, aqui a gente pode ver, na segunda linha ali no metano, que ele libera, né, 802 kJ por mol, como eu já havia dito. E o octano, ele vai liberar 5.471, né? É o que mais libera ali. Não é à toa que a gasolina é o combustível mais usado, porque é ela que vai liberar mais energia. Aí, beleza. Aqui, vou passar. Bom, eu retirei os dados ali, né, que o ΔH do octano libera 5.471 kJ por mol. E eu vou comparar esses dois, só que para mim comparar, eles têm que estar num nível energético igual. Só que para mim chegar num nível energético do metano igual ao do octano, eu preciso multiplicar o metano 7 vezes. Porque, por exemplo, se eu tiver 1 litro de octano, equivale a 7 litros de metano, entendeu? Equivale ao mesmo nível energético. Por isso que eu multipliquei ele por 7. E quando eu multiplicar por 7, o metano vai acabar liberando 5.614 kJ por mol. E, bom, relembrando, 1 litro de octano utiliza 12,5 litros de oxigênio e libera 8 litros de gás carbônico. Lembra? Eu falei isso lá no começo, disse que era importante. Logo, se 1 litro de octano for queimado, vai liberar 8 litros de CO2, certo? Enquanto que 1 litro de metano, quando for queimado, necessita de 2 litros de oxigênio e libera 1 litro de gás carbônico. Então, logo, se 7 litros de metano for queimado, vai liberar apenas 7 litros de gás carbônico. E comparando os dois, a gente vê que mesmo multiplicando o metano 7 vezes, o metano ainda vai liberar menos gás carbônico que o octano. Por isso que os malefícios ambientais do metano são muito menores que o da gasolina. Ao mesmo potencial energético. Por isso que uma das possíveis soluções é utilizar o gás metano, né, o chamado gás natural. E, bom, gente, essa foi minha parte. Espero que tenham gostado. Tchau. Bom, o Desafio Natural de Natureza nos pergunta como que podemos minimizar os impactos ambientais no meio ambiente, mantendo a eficiência nos processos produtivos. Bom, como o Vinícius já falou um pouco nos outros slides de ciências aplicadas, nós podemos aplicar a logística reversa, que veio para melhorar o meio ambiente. Nela, nós encontramos a reciclagem, o controle do destino de produtos, a redução da quantidade de material. E outra coisa que é muito interessante seria a mudança dos combustíveis para gases, como metano, propano e butano. Hoje em dia a gente está usando muito a gasolina e isso acaba afetando muito o meio ambiente. E é isso. Pode parar de gravar, Anjo. Muito obrigada. Valeu. Obrigada pela atenção, gente.